errar ao escolher o sócio de um empreendimento pode ser fatal, principalmente quando os papéis de cada um não está bem definido e a partir daí podem surgir as diferenças. Foi o que aconteceu com o Luiz. Engenheiro de formação, ele sempre teve o sonho de empreender e só agora, depois de passar por 2 empreitadas inglórias, conseguiu alcançar o sucesso. Onde foi que eu errei? Em 2006, o Luiz decidiu abrir uma lan house. Montou 4 unidades, mas por conta de uma série de problemas acabou fechando. Em 2008, então, ele decidiu abrir um escritório de engenharia. Por conta do sócio, acabou não dando certo também. E agora ele vai explicar para a gente exatamente o que aconteceu, para a gente analisar e avaliar cada ponto. Luiz, obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Vamos tentar? Luiz, conta pra gente então, como é que foi essa primeira empresa que você abriu em 2006? Foi uma lan house, né? Isso, é. Bom, o começo de tudo foi logo após eu finalizar a faculdade, né? Fiz a faculdade de engenharia civil, no caso. E aí, empreendedor nato, eu já estava no sangue, falei, vou decidir empreender e entrar de vez no negócio. E por que você decidiu uma lan house? Porque um amigo meu, desde a infância, já tinha um vasto conhecimento em computação e pelo momento, pelo ano, estava aquele boom de internet, lan house no setor e a gente decidiu fazer essa empreitada aí. E por já conhecer a pessoa que já era um amigo próximo, falei, eu acho que esse seria o momento ideal para a gente tentar investir nesse projeto. E você entrou com a parte financeira ou você entrou com a parte administrativa? Na lan house, desde o início, foi conversado entre nós que eu faria a gestão do empreendimento. Toda a gestão do empreendimento. A parte executiva ficaria com ele porque ele já entendia, no caso da tecnologia, de computação e tudo. Ok, aportamos algum dinheiro lá e juntos conseguimos comprar a primeira unidade, que depois de alguns meses deu certo, bombou. Animamos, fomos para a segunda unidade em um setor próximo, conseguimos bombar em mais 3 meses, aí achamos, descobrimos a mina de ouro, né? Vamos para cima do negócio. Abrimos a segunda unidade depois de mais 4 meses e mais 1 mês depois a 4ª unidade, a 3ª e 4ª unidade. Mais ou menos 1 ano a gente estava operando as 4 unidades. O primeiro ano, maravilhas, uma lua de mel com os negócios. Depois do primeiro ano, começaram todos os problemas. Vocês fizeram um planejamento com relação a isso desde o primeiro ano? Ou vocês simplesmente abriram, sentiram que o negócio estava andando bem e foi para frente? A primeira unidade foi planejado, as outras 2 vieram subsequentes devido à demanda. Eu acho que esse foi um dos nossos erros de não preparar cada projeto com afinco específico. A gente tinha um projeto detalhado, mas para 1 unidade, não para 4. Mas 4 aconteceram instantaneamente. É como se vocês tivessem pego a primeira unidade e tivesse usando como base para as outras, não é isso? Exatamente. É como se fosse uma extensão, vocês não abriram como se fosse a parte. Isso, exatamente. E aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu começaram a sobrepor atividades. Por exemplo, eu fazia a gestão desde o início, era muito claro, e o outro sócio era encarregado de toda a operação do empreendimento. Sempre tive essa cabeça. Então, eu fazia toda a gestão da lan house, mas eu tinha também uma atividade extra que me segurava os meus gastos mensais, pessoais e familiares. Isso, eu sempre tive isso comigo. Alinhar as 2 coisas ao mesmo tempo e ao meu tempo. Só que o outro sócio, ele não pensava assim. Ele largou tudo e foi para o investimento, com a cara e a coragem. Quando veio a época ruim da lan house, o sócio achou que por eu ter um emprego fixo,
as tarefas e os ganhos, como ele estava trabalhando mais, não poderiam ser divididos iguais. Lembrando que vocês acordaram isso antes, né? Sempre que tem um sócio, a gente acaba fazendo acordo meio que de boca também. Isso, a gente chegou a fazer Ou seja, contrato. ninguém estava enganando ninguém, estava tudo certo. Isso. Só que ele começou a se incomodar com esse ponto. Então, Com certeza. que você estava dedicado a outra empresa também lá, né? Isso, é. Porque ele começou a achar que ele estava trabalhando mais, ele merecia mais. E não é assim. Então, só para a gente pontuar para quem está assistindo a gente, você então abriu uma lan house, ela começou a dar muito certo, abriu a segunda unidade, começou a dar certo também, achei a mina de ouro. Exatamente. Mas aí faltou o planejamento administrativo dessas unidades separadas, né? E também faltou planejamento financeiro também. E aí vocês abriram mais 2 unidades, ou seja, pensou naquele momento, né? Até para a época tal, não tinha experiência que tem hoje. E aí vocês acharam que era só ir abrindo e ter lucros, né? Exatamente, é. E quando você olhou e falou assim, não vai dar certo, agora eu vou precisar fechar? Quando começou esse embate de sócios, o nosso sócio que estava no operacional achou que por eu ter um emprego fixo, eu não estava me dedicando completamente ao negócio e o negócio já estava fracassando, né? Algumas unidades, e ele não tinha como complementar a renda dele. Aí eu não sei se ficou aquela parcela de ciúme, porque eu sempre estava tranquilo, porque eu tinha me planejado, e ele dependia 100% do negócio. Eu não sei se começou um desespero, e aí a gente sentou e conversou e eu vi que realmente era a hora de eu sair do negócio. Aí eu falei, a gente tem isso, vale tanto, minha parte é tanto, vamos acertar e eu vou sair do negócio e você toca as 2 unidades que ainda tinha. Uma coisa que é importante da gente colocar é justamente essa escolha do sócio. Quando é feita essa divisão de tarefas em uma empresa, né? Afinal de contas, cada um vai cuidar de uma parte e pode ser que um cuide um pouco mais do que o outro. Você fez o planejamento pessoal, que é o certo, né? Você se programou para que você não tivesse problemas para seguir em frente com as suas contas pessoais e também com a empresa. Mas aí não foi o caso do seu outro sócio, né? Então você decidiu sair, ficaram 2 unidades e essas 2 unidades permaneceram abertas? Permaneceram abertas, eu acho que mais uns 2 anos, ele tocando todo o negócio, né? A gente fica amigo como éramos, continuamos, mas numa relação mais pessoal, certo? Nada de negócio. E ele teve que fechar posteriormente outra unidade e ficou apenas com uma unidade, que foi a primeira de todas. E graças a Deus eu até agradeço que até hoje ele ainda continua com essa unidade. Isso, e aí você decidiu abrir um escritório de engenharia. Como é que foi? Dessa vez você se planejou para abrir esse escritório? Empreendedorismo no sangue, né? Como eu era engenheiro civil de formação, eu fiz o mesmo planejamento para o escritório, para abrir uma unidade no escritório, o mesmo planejamento que eu tinha adotado para abrir uma unidade anteriormente no negócio que a gente teve. No escritório, é uma gama totalmente diferente de serviço, porque você entrega o seu produto, a sua mão de obra, que é no escritório de engenharia. Eu trabalhava com projetos residenciais. E aí, com relação aos clientes, como é que você buscava clientes, como é que você fazia esse atendimento? Bom, no início é tudo indicação. Indicação, você prestando um bom serviço, você fazendo um bom atendimento, porque eu acho que o melhor cartão de visita que você deixa é a indicação do próximo. Graças a Deus a gente foi evoluindo 1 a 1 e subindo, e nesse período encontrei outro colega também que já atuava na área, eu como engenheiro e ele como arquiteto, no caso. A gente fez eu trouxe ele para o escritório, né, que eu já estava montado, a gente trouxe para o escritório e a gente decidiu tocar aí fazendo projetos e obras. E aconteceu basicamente a mesma estrada do que tinha acontecido no projeto anterior. Era um colega conhecido e aí começamos. O primeiro ano, maravilha, segundo ano, maravilha, só que esse durou mais.
Duramos 10 O primeiro anos tinha aí. durado 2 anos, né? 2 anos. Duramos 10 anos aí fazendo obras e tal. Foi isso que me deu uma estrutura até mais tranquila, né? Para tocar e, graças a Deus, investir em outros projetos. De 2008 a 2018? 2017. 2017, 9 anos então. O que começou a acontecer para ter a ponto de ter que fechar? O que aconteceu? Começou a acontecer o mesmo processo que aconteceu no anterior. Eu comecei a vislumbrar outros projetos que eu dedicava mais algumas horas livres que eu tinha. E o outro sócio, nesse caso o arquiteto que estava no escritório tocando, começou a achar que ele estava levando o escritório sozinho. Eu falei, cara, não é bem assim, a gente está levando desde o começo, a gente leva junto. E aí aconteceu do mesmo jeito. Chegou num ponto que não dava mais para tocar, porque o atrito já era demais, ficou aquela, um tá tomando cliente do outro. Só que aí, quando você começa a atender alguns clientes familiares, que é um cliente familiar e tal, eu quero fechar direto com você. Quando o sócio às vezes começava a ver isso, achava que você estava puxando o cliente para você e querendo tirar ele do negócio. Tirando da empresa, isso, da empresa. Né? E aí aquela coisa, né? Começou também a época difícil, né? Tudo tem a época boa e a época difícil. Começou a época difícil, novamente... Menos clientes, é menos isso? Clientes, isso. Menos clientes, menos obras, menos demanda. Acho que todo comércio ou empresa passa por isso, né? Então, para a gente poder pontuar, partindo da Lan House que você abriu, quais foram os erros que você acha que você cometeu na Lan House? Os erros que eu cometi na Lan House, primeiro, não confundir amizade com sociedade. Eu acho que esse é o primeiro mandamento e o primeiro erro que a gente não pode cometer, porque a gente vê muito, principalmente empreendedores novos, você é meu amigo, vamos abrir uma empresa juntos. E não é assim, realmente é um negócio e tem que ser tocado como um negócio. Ou seja, a escolha do sócio. Isso, eu acho que seria isso. O segundo erro é, se você se preparou para uma unidade, só faça uma unidade, não faça duas, porque com certeza vai sobrecarregar e vai gerar atrito entre todos. E eu acho que não seria um erro, eu acho que eu quero dar até um conselho, né? Nunca desista. Exatamente. Aí no escritório de engenharia, o que aconteceu? Quais foram os erros que você poderia pontuar? No escritório de engenharia eu acho que deu certo, porque foi um período mais longo, a gente fez bastante trabalhos e ficamos conhecidos por algumas pessoas ali, e eu acho que foi o tempo, o desgaste mesmo que não deu e... Ou seja, o sócio novamente. Sócio novamente, né? Que não deu certo. Tá certo. A gente agora vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com um especialista para colocar os pontos que o Luiz colocou para a gente que ele considera que foram erros, analisar cada um e, é claro, trazer dicas. Onde foi que eu errei? Volta já, então não saia daí. Estamos de volta com o programa Onde Foi Que Eu Errei e a história do Luiz. O engenheiro tentou sem sucesso tocar 2 empreendimentos com 2 sócios diferentes, mas os negócios acabaram não dando certo. Onde foi que eu errei? Para entender onde foi que Luiz errou, onde foi que ele poderia ter acertado, nós vamos conversar agora com Enio Pinto, gerente nacional de relacionamento com o cliente do Sebrae.
abertura de uma filial, ela requer que o modelo de negócio da matriz, da primeira unidade, esteja bastante maduro. A gente só parte para uma filial quando o modelo já é replicável, ou seja, quando ele funciona quase que sozinho. Toda a operação, a parte financeira, a resolução do problema do cliente, que é a razão de ser do empreendimento, está redonda, está de fato madura. E aí sim o negócio pode ser replicado. Eu diria que uma dica interessante é quando o sócio proprietário pode até sair de férias, que a empresa roda, funciona sem a presença dele. Aí você teria condições de ter 1, 2, 3, 4 filiais, como foi o caso que o Luiz aí empreendeu. Veja, a primeira coisa que o Luiz tem que avaliar, que ele tinha que ter avaliado, era o porquê da queda da arrecadação. E aí você estancar a sangria, você corrigir o problema de fato. Trazer recursos de fora, você de alguma maneira ia só mascarar o balanço daquele pequeno empreendimento. Mas de qualquer maneira, se há necessidade de uma captação de recursos, se a primeira unidade, a unidade matriz, está com saldo de caixa positivo, pode ser uma boa. Talvez seja um dinheiro, um recurso com custo mais barato do que você pegar recursos no mercado. O sócio é um recurso estratégico muito bem-vindo. Alguns pontos motivam a sociedade. Primeiro, a necessidade de competências que você não tem. Segundo, quando você não dispõe de todo o tempo necessário para investir naquele negócio. Terceiro, quando você demanda mais recursos adicionais ao que você também tem. E uma outra motivação pode ser a necessidade de você dividir de fato os riscos. Agora, à medida que você convida alguém para participar de um empreendimento contigo, é fundamental que o escopo esteja muito claro. O que são os papéis, as obrigações, as responsabilidades de cada um. E aí a tendência é que o negócio estando de forma muito transparente, você não venha a ter conflito. No caso do Luiz, como ele era apenas um sócio proprietário, ele tem que ser remunerado com o lucro, a distribuição de lucros, caso haja lucro, inclusive. Já o sócio que atuava, que também é proprietário, mas atuava como gestor do negócio, além de participação nos lucros, ele precisa ser remunerado em função da atuação dele à frente de um empreendimento. E aí a definição desse valor, desse salário para esse sócio gerente, é em função do que é praticado pelo mercado. Você vai até um empreendimento similar ao teu estabelecido, vê quanto é a remuneração de um gerente e é essa remuneração a que tem direito o sócio proprietário. Então, para ficar claro, se você tem um sócio e você não atua, você participa dos lucros. Mas se o seu sócio é quem está à frente da operação do empreendimento, ele tanto quanto você tem participação nos lucros, mas por estar à frente do empreendimento como um gestor, ele também tem um salário mensal. Veja, o planejamento é a possibilidade de você tirar suas ideias da cabeça, colocá-las no papel e testar a viabilidade desse empreendimento. É sair do achismo e ir para a constatação da viabilidade de um empreendimento. O planejamento te permite quase que atuar num checklist, ver o que é a sua situação atual, projetar o que são suas metas, sua situação desejada e ver todas as atividades necessárias para você partir do ponto atual para uma situação desejada, que é a meta que você pretende superar. Portanto, o planejamento funciona quase que como uma bússola para o seu empreendimento. Olha, quando acontecem essas demandas paralelas para esse atendimento por fora, como a turma costuma dizer no mercado, isso cria um problema grave de imagem para o seu empreendimento. Por que o seu empreendimento não está adequado, não está pronto, não está resolutivo para resolver todas as questões do cliente? Por que a necessidade desse trabalho paralelo, concomitante aí por fora? Isso, inclusive, compromete a imagem do seu empreendimento e vai naturalmente trazer concorrência para o seu próprio negócio. Se um trabalho exercido, prestado no paralelo, ele é menos oneroso para o cliente, todos os clientes naturalmente vão procurar esse caminho agora. E isso vai trazer muitas dificuldades para a sua sociedade. Quando você tem um sócio, você tem a possibilidade de fazer reflexões complementares. Um vai agregando a ideia ao outro, um vai trazendo ineditismo, você cria em cima do que o teu sócio colocou sobre a mesa. Então isso enriquece bastante o projeto. E veja, a questão da sociedade tem pontos muito práticos, como eu trouxe na primeira questão.
Um sócio pode trazer competências que você não tem, recursos financeiros, disponibilidade de agenda, ele vai dividir riscos com você, mas por outro lado, é claro, paga-se um preço pela sociedade. Você vai dividir também os lucros. Então é uma avaliação muito de caso a caso. Se o Luiz entende que tem todas as competências, disponibilidade de tempo e os recursos necessários para fazer esse negócio andar sozinho, ele pode se cercar, por exemplo, de um excelente time que faça as reflexões que ele precisa fazer e aí ele de alguma maneira vai suprir a ausência de um sócio. É muito de caso a caso. Bom, no primeiro bloco você viu que o Luiz falou que ele não desiste nunca, como um bom brasileiro. Então, Luiz, você pegou as dicas que a gente teve agora e também aprendeu com os erros do passado. E como é que está hoje a sua vida empresarial? Você continua, né? Exatamente, Márcio. Como um bom brasileiro, desistir jamais. Continuamos sempre em frente. E como é que você está hoje? Hoje eu continuo com a engenharia consultiva, certo? Fixo, com mais tempo livre ainda para tocar os outros projetos e empreender mais ainda. Hoje, o que a gente conseguiu já e a gente está continuando? A gente está com a empresa de TI, de tecnologia de informação, produzindo alguns softwares aí para algumas empresas. E, inclusive, eu quero depois vir apresentar algum piloto desse software para vocês em primeira mão. Com certeza, okay? Com certeza. A gente está com um projeto de desenvolvimento também na área política, de assessoramento político, outro software que a gente está desenvolvendo, quero te apresentar também em primeira mão. E a gente também está com uma empresa de café. A gente está até aqui tomando um cafezinho aqui justamente, né? Que essa empresa de importação e exportação? Importação e exportação e também produção nacional. A gente... Então hoje você está com 3 empresas, basicamente. Isso, 3 Mas hoje está empresas. tudo bem planejado, bem organizado. Hoje está mais calmo, com tempo mais para tocar e com certeza os projetos, alguns por ter pouco tempo, já superaram todas as expectativas que a gente imaginava. E qual é a expectativa agora para o futuro? A expectativa para o futuro é as melhores possíveis, né? As 3 empresas, graças a Deus, estão indo muito bem e a gente tende a um passo de cada vez, almejando o topo sempre e trabalhando 24 horas por dia naquilo que a gente gosta, que é empreender. E você tem vontade de abrir mais empresas? Sim, eu confesso que por o sangue empreendedor estar sempre presente, eu acho que sempre vai existir esse desejo de enfrentar novos desafios. Eu queria até comentar uma frase que um amigo falou para mim, né? Uma certa vez, ele comentou: Luiz, quanto para você parar, largar tudo hoje e parar? Eu falei, cara, não tem preço. O jogo que importa, é a gente estar dentro do jogo, o jogo de empreender cada dia, cada momento. Eu acho que isso é o que todo empreendedor carrega e é o que a gente vai tocar para sempre. E Luiz, para a gente poder encerrar, eu queria que você desse agora uma dica para quem está assistindo a gente, de acordo com a experiência que você viveu, tanto dos erros quanto dos acertos, o que você poderia dizer para quem está nos acompanhando agora? Primeiramente, se você acredita que a sua ideia, o seu sonho, a sua empresa vai dar certo, faça um planejamento inicial e vá em frente, não tenha medo. Erros e acertos fazem parte do processo e eu acho que a gana de empreender nasce com cada um. Isso aí é específico de cada um e siga seus sonhos sempre. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por contar a sua história. Então ficam as dicas, né? Ter um bom planejamento financeiro, bom planejamento administrativo, dedicação e não desistir nunca. Onde foi que eu errei? Fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem com mais uma investigação de empresas que não deram certo. Claro, sempre trazendo dicas aí para que você não cometa os mesmos erros. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra. Tchau.